Olá, tudo bem? Sou o Daniel Martins de Souza, professor de Bioquímica na Unicamp e coordenador deste estudo em tela, juntamente com a professora Clarissa Yassuda, do HC da Unicamp, professor Marcelo Mori, do Instituto de Biologia da Unicamp, e o professor Tiago Cunha, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Esse estudo consistiu em responder a seguinte pergunta: será que o novo coronavírus, ou SARS-CoV-2, é capaz de chegar ao tecido cerebral humano? E uma vez em nossos cérebros, o que será que ele faz então? A primeira parte da nossa história começa então quando a professora Clarissa Yassuda, juntamente com seu time no HC da Unicamp, recrutam 81 pacientes acometidos pela Covid-19 com sintomas leves. Os pacientes esses que não ficaram hospitalizados. Eles observaram que esses pacientes apresentam alterações cerebrais, mais especificamente alterações na espessura cortical, e essas alterações foram inclusive associadas a sintomas psiquiátricos como depressão e ansiedade, mostrando que a Covid-19 é capaz de promover alterações cerebrais. A próxima pergunta foi então saber se o vírus teria a capacidade de chegar ao cérebro humano. Essa pergunta foi avaliada pelo professor Tiago Cunha na USP de Ribeirão Preto, muito com a ajuda do professor Alexandre Fabro, na coleta de tecido cerebral humano de pessoas que morreram com a Covid-19. Num esforço coletivo liderado pelo Tiago e conduzido pelo Flávio Veras, nós pudemos ver que o vírus tem sim a capacidade de chegar ao tecido cerebral humano. Não em todas as amostras observadas, mas em parte delas. Para complementar esses achados, nós colaboramos com o professor Paulo Saldiva e seu time da Faculdade de Medicina São Paulo, também analisando o tecido cerebral de pacientes que morreram devido à Covid-19. Nesse caso, análises bioquímicas nos mostraram que as diferenças significativas observadas no tecido dos pacientes mortos pela Covid-19 tinham a ver com um tipo cerebral específico, um tipo de célula específica do cérebro chamada astrócito. Esses resultados achados pelo pós-doutorando Vitor Corazzola estavam em linha com o que o Dr. Flávio Veras observou lá em Ribeirão Preto, já que quando o vírus foi encontrado no tecido cerebral dos pacientes que morreram devido à Covid-19, ele estava sempre presente dentro destas células chamadas astrócitos. Os astrócitos são células muito importantes para o cérebro porque elas auxiliam os neurônios a desempenhar sua função, basicamente fornecendo energia para esses e auxiliando na comunicação neuronal. Os astrócitos são especialidade da doutora Fernanda Krumfli, que então, na Unicamp, conduziu mais experimentos em torno dele para entender o que é que o coronavírus poderia fazer dentro dessas células. A doutora Fernanda, juntamente com outros alunos de pós-graduação da Unicamp, gerou em laboratório astrócitos humanos a partir de células-tronco. Numa colaboração com o laboratório do professor José Luiz Modena, nós pudemos infectar com o novo coronavírus esses astrócitos, de modo a entender o que é que o vírus pode fazer quando dentro dessas células. O que a Fernanda, junto do Dr. Vitor Corazzola e também do Dr. Pedro Vendramini e seu time, descobriu é que o novo coronavírus modula a maneira com a qual os astrócitos produzem energia. E isso vai ter um reflexo direto sobre a função do neurônio, que são as células que basicamente executam várias das funções cerebrais que nós conhecemos. Ainda, quando neurônios são cultivados no mesmo meio de cultura em que os astrócitos estiveram presentes, eles morrem mais, podendo explicar as alterações que a doutora Clarissa tem visto na clínica em pacientes mesmo que acometidos somente com sintomas leves da Covid-19. É claro que ainda há muita coisa para responder, mas esse trabalho trouxe uma primeira resposta que é, sim, o vírus pode chegar ao nosso cérebro. Isso não quer dizer que todas as pessoas que apresentem sintomas neurológicos tenham um vírus no cérebro. Na verdade, é bastante provável que a presença do vírus no organismo, no nosso corpo, possa disparar
diferenças também apresentadas no cérebro. Mas saber que o vírus pode chegar ao tecido cerebral é importante, inclusive, para direcionar tratamentos mais específicos a pessoas que tenham a doença agravada por conta desses sintomas. Esse foi um estudo financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, a todos os grupos de pesquisa que estão aqui presentes, representados pelos 74 autores do artigo. Claro que o trabalho de cada um deles foi essencial para que nós pudéssemos chegar a essas primeiras respostas e contribuir para a melhor compreensão dessa doença ainda enigmática e tão nova no nosso dia a dia. Até mais!